Então, a correção dos exercícios envolvendo adição e subtração com radicais, certo? A número 1 diz assim: efetue as adições e subtrações. Então, olha só, na letra A, o que eu percebo? Que eu tenho raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Então, quer dizer que os radicais são semelhantes. Para ser semelhante, tem que ser o índice e o radicando igual, ó. É a raiz quadrada de 2 nos 3? Sim. Então, a gente sabe que vai dar raiz quadrada de 2. Agora, vamos saber quanto. Como que eu resolvo? Eu faço 7 menos 3, 4. 4 mais 1, 5. 5 raiz quadrada de 2. Radicais semelhantes, olhem ali. Conserva o radical. 5 tiro 2, 3. Eu tenho 3 e eu devo 6. Sinais diferentes diminui e mantenho o sinal do maior. Radicais semelhantes, conserva. 9 tiro 1, 8 mais 2, 10 raiz quadrada de 5. Radicais semelhantes, conserva. 7 tiro 2, 5 tiro 3, 2. 2 raiz quadrada de 7. Raiz cúbica de 6, raiz cúbica de 6, raiz cúbica de 6. Então, quer dizer que são semelhantes. 8 tiro 1, 7. Então, eu tenho 7 e eu devo 9. Sinais diferentes diminui e mantém o sinal do maior. Então, menos 2 raiz cúbica de 6. Raiz quarta de 8, raiz quarta de 8, raiz quarta de 8. Então, eu sei que o resultado vai dar raiz quarta de 8. Basta saber agora quanto. 1 mais 1, 2. Tenho 2 e devo 4. Sinais diferentes diminui e conserva o sinal do maior. Menos 2, raiz quarta de 8. Na atividade 2, diz o seguinte: simplifique os radicais e efetue as operações. Por que eu vou ter que simplificar? Porque nessa atividade eu não tenho o mesmo radical. Aparentemente eu não tenho. Então, eu vou ter que simplificar esse raiz quadrada de 28 para ver se depois ele vai virar um raiz quadrada de 7 para poder efetuar a operação. Porque na adição e na subtração de radicais, eles têm que ter o mesmo radical. O que é ter o mesmo radical? É ter o índice igual e ter o radicando. Então, como que eu vou simplificar? Fatorando. Então, eu vou fatorar o 28. Dá por 2, que dá 14. Divide por 2, que dá 7. Divide por 7, que dá 1. Então, agora eu vou colocar dentro do radical. 2 ao quadrado vezes 7, menos 10 raiz quadrada de 7. Vamos aplicar a propriedade da simplificação, ó. Toda vez que o índice e o expoente são iguais, sai para fora do radical. Então, fica 2 raiz quadrada de 7 menos 10 raiz quadrada de 7. Agora, a gente percebe que eles têm o mesmo radical, portanto, eles são semelhantes. Então, a gente pode efetuar os cálculos. Ó, conserva o raiz quadrada de 7 e vamos subtrair. 2 tiro 10 menos 8 raiz quadrada de 7. Esse é o resultado. 9 raiz quadrada de 2, não tenho o que fazer. 3 vezes raiz quadrada de 50.
que eu vou fazer agora? Vou ter que fazer a fatoração do 50. Dá por 2, que dá 25. Divide agora por 5, que dá 5. Divide por 5, que dá 1. 2 vezes 5 ao quadrado. Coloca-se 2 vezes 5 ao quadrado. Então, eu tenho 9 raiz quadrada de 2 mais 3 vezes. Esse 5 tem expoente 2, que é o mesmo valor do índice. Então, vai sair para fora do radical. E vai ficar ali dentro raiz quadrada de 2. Agora, olha o que eu tenho. 9 raiz quadrada de 2 mais 3 vezes 5, 15 raiz quadrada de 2. Ambos são raiz quadrada de 2, permanece. 15 mais 9, 24. 24 raiz quadrada de 2. Vamos copiar. 6 raiz cúbica, 6 raiz quadrada de 3, mais, vamos fatorar o 75. Dá por 3, que dá 25. Dá por 5, que dá 5, que dá 5, que dá 1. 3 vezes 5 ao quadrado, ok? Coloca-se ali. Raiz quadrada de 3 vezes 5 ao quadrado. Copia-se 6 raiz quadrada de 3, mais sai para fora do radical o 5 e permanece o 3. Então, mesmo radical conserva 6 mais 5, 11. 11 raiz quadrada de 3. 2 vezes. Eu não vou precisar fatorar a raiz quadrada de 50, porque já tem aqui, ó. A gente já fez. Então, a gente aproveita. 2 vezes 5 ao quadrado, mais 6 raiz quadrada de 2. 2 vezes. Sai para fora o 5, permanece raiz quadrada de 2, mais 6 raiz quadrada de 2. 2 vezes 5, 10. Mais o 6 vai dar 16 raiz quadrada de 2. Vamos lá? Fatorando 98 dá por 2, que dá quanto? 49. Divide por 7, que dá 7. Divide por 7, que dá 1. 2 vezes 7 ao quadrado. Coloca-se ali. 2 vezes 7 ao quadrado, mais 5 vezes, e eu vou fatorar o 18. Divide por 2, que dá 9. 9 divide por 3, que dá 3, que divide por 3, que dá 1. Então, eu tenho 2 vezes 3 ao quadrado. Então, 2 vezes 3 ao quadrado. Então, sai para fora do radical o 7. Sai para fora do radical o 3. Então, olha o que eu vou ter ali. 7 raiz quadrada de 2 mais 3 vezes 5, 15 raiz quadrada de 2. 15 mais 7, 22 raiz quadrada de 2. O F é 3 raiz quadrada de 98. 98 a gente já fatorou, ó, dá 2 vezes 7 ao quadrado. O 50 também já fatoramos, 2 vezes 5 ao quadrado. Copia-se o 3, sai para fora do radical o 7, copia-se o 2, sai para fora do radical o 5 e mantém raiz quadrada de 2. Agora, vamos resolver, ó. Vou resolver aqui, ó. 3 vezes 7, 21. 21 raiz quadrada de 2, menos 2 vezes o 5, ó. 2 vezes 5,
10 raiz quadrada de 2. Mesmo radical conserva, 21 tiro 10, 11. Então, 11 raiz quadrada de 2. Ok? Aqui, 3 vezes. Quanto que é a fatoração do 8? O 8, vamos fatorar. 2, que dá 4, divide por 2, que dá 2, divide por 2, que dá 1. Então, é 2 ao cubo. Coloca-se de 2 em 2, menos 7 vezes raiz quadrada de 50. Qual a fatoração do 50? Olhem aqui, 2 vezes 5 ao quadrado. Ok? Então, ó, voltando. A primeira coisa que a gente deve fazer é as fatorações, as decomposições em fatores primos. Para quê? Para poder simplificar, né, esse radical. Agora, a gente vai retirar de dentro do radical aquele valor que tem o índice e o expoente igual. Então, aqui sai o 2, permanece o outro 2 ali dentro, e aqui sai o 5. Por que permanece o outro 2 ali dentro? Porque ele não tem nada no expoente. E não é só nada, ele não tem o índice 2, o expoente 2, que precisaria para ele poder sair para fora do radical. Então, aqui, 3 vezes 2, 6 raiz quadrada de 2, menos 5 vezes 7, 35 raiz quadrada de 2. Agora, eu vou fazer o quê? 35 menos 6, né? 29. Vou permanecer o sinal do maior. Vamos lá? 2 vezes. Qual é a fatoração, a decomposição do 32? Dá para dividir por 2, que dá 16. Divide por 2, que dá 8. Divide por 2, que dá 4. Divide por 2, que dá 2. Divide por 2, que dá 1. 2 na 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou colocar aqui 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Menos, qual é a decomposição, a fatoração do 18? A gente já fez, ó. 2 vezes 3 ao quadrado. Copia-se o 2, corta, permanece raiz de 2. Menos 5 vezes, sai para fora o 3, permanece raiz de 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 raiz quadrada de 2, menos 3 vezes 5, 15 raiz quadrada de 2. Sinais diferentes, diminui e mantém o sinal do maior. 15 tiro 8, 7 raiz quadrada de 2. A atividade 3, ela é parecida com a 2, ó, é igual, porém tem 3 radicais, né? Uma soma de 3 valores. Então, o que eu vou fazer? A mesma coisa. Primeiro, eu vou decompor o 75, vou decompor o 12 e vou decompor o 27, ok? 75 dá por 3, que dá 25. Divide por 5, que dá 5, que divide por 5, que dá 1. 3 vezes 5 ao quadrado. Coloca-se ali, ó. 3 vezes 5 ao quadrado, menos 2 vezes raiz quadrada de 12. Dá por 2, que dá 6, divide por 2, que dá 3, divide por 3, que dá 1. 2 ao quadrado vezes 3. Coloca ali, ó, 2 ao quadrado vezes 3, mais. Agora o 27. Dá por 3, que dá 9, divide por 3, que dá 3, divide por 3, que dá 1. Então, eu tenho 3 ao cubo.
Como eu tenho o índice ao quadrado, eu vou escrever como sendo 2 mais 1, eu tenho 3. Agora, sai para fora o 5, permanece raiz quadrada de 3. Já tem um 2 ali, continua. Sai para fora esse 2, que vai multiplicar com outro 2, e permanece o raiz quadrada de 3. Mas sai para fora o 3 e permanece raiz quadrada de 3. Aqui, ó, pessoal, como o espaço pequenininho, eu vou colocar a multiplicação, é 4. Então, sabe-se que tudo é raiz quadrada de 3. Fechou? Então, o que eu vou fazer? 5 tiro 4, 1 mais 3, 4 raiz quadrada de 3. O 12, não é necessário fazer, eu já tenho aqui, ó. A decomposição é 2 ao quadrado vezes 3, menos 9 raiz quadrada de 3, mais o 75 eu também já tenho aqui, ó. É 3 vezes 5 ao quadrado. Sai para fora 2 raiz quadrada de 3, menos, aqui não, por enquanto, copia-se apenas, mais, sai para fora do radical o 5 e permanece o raiz quadrada de 3. Tudo é raiz quadrada de 3? Sim, então são semelhantes, né? Então, agora, olha o que eu vou fazer. 2, posso até somar os positivos, ó. 2 mais 5, 7. Tiro 9, 2 negativo. Raiz quadrada de 98, a gente já fez, ó. 2 vezes 7 ao quadrado. De 18, raiz quadrada de 18, quanto que é? A gente já fez raiz quadrada. Aqui, ó, 2 vezes 3 ao quadrado. 5, raiz quadrada de 32. Também fizemos o 32, ó. É 2 na quinta. Então, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Sai para fora o 7. Sai para fora o 3 e sai para fora 2 e 2 e permanece raiz quadrada de 2. Então, eu tenho 7 raiz quadrada de 2 menos 3 raiz quadrada de 2 menos 2 vezes 2 é 4 vezes 5, 20 raiz quadrada de 2. 7 tiro 3, 4. Tenho 4 e devo 20. Devo 16 raiz quadrada de 2. Vamos lá, ó. 180. Então, vamos decompor o 180. Dá por 2, que dá 90. Vou pegar mais espaço aqui. Dá por 2, que dá 45. Divide por 3, que dá 15. Divide por 3, que dá 5. Divide por 5, que dá 1. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Coloca-se ali. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Agora, vamos decompor o número 245. Então, o 245 termina em 5, então quer dizer que dá para dividir por 5, que dá 49. Dá por 7, que dá 7, que dá 7, que dá 1. 5 vezes 7 ao quadrado. Então, coloca-se ali. 5 vezes 7 ao quadrado menos 17 raiz de 5. Então, copia-se o 5 vezes, sai um 2, sai um 3. Fica a raiz quadrada de 5, mais sai um 7, fica a raiz quadrada de 5 e aqui 17 raiz quadrada de 5. Vamos multiplicar? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3,
30 raiz quadrada de 5, mais 7 raiz quadrada de 5, menos 17 raiz quadrada de 5. Então, eu tenho 30 mais 7, eu tenho 37. Tiro 17. Então, fica 20 raiz quadrada de 5.